pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar para vocês da importância da gente conhecer os interesses dos nossos filhos autistas. Parece que é fácil, né? A gente saber o que eles são mais interessados e o que eles gostam mais, mas às vezes isso exige que a gente preste um pouco mais de atenção nos detalhes, né? Das coisas que eles brincam mais, daquilo que eles são fascinados, porque na verdade esse interesse poderá ser usado como estímulo para o seu filho ou sua filha adquirir novas habilidades e também aprender novos comportamentos. E eu vim contar para vocês como eu fiz isso com o meu filho Marco. Hoje o Marco tem 7 anos, mas ele foi diagnosticado com autismo aos 3 anos de idade. No meu caso, por exemplo, o Marco sempre amou livros, muito, até hoje. Uma das atividades favoritas dele, ler. Ele também sempre amou letras e números. Então, desde muito novinho, eu aproveitei desse interesse para apresentar para ele comportamentos e habilidades que eram muito difíceis para ele no início, mas que com o passar do tempo ele conseguiu dominar. Por exemplo, com os livros, que ele sempre amou, eu consegui ensinar para o Marco várias coisas. Ele conseguiu entender que o livro é uma ferramenta que acalma ele muito. Então agora, automaticamente, ele já sabe que se ele está muito agitado ou que se ele está precisando de um tempo, é só ele ir para um cantinho e ler o livro dele. E como eu estimulo o livro aqui em casa? Eu tenho um lugar separado para o livro em alguns cantinhos da casa. Então lá na minha sala de televisão tem um lugar onde eu coloco o livro. No quartinho de brinquedos tem um lugar para leitura. No quarto deles tem um estante cheio de livros. Então eu sempre coloco pontos na casa onde ficam livros, pontos específicos. Mas assim, se você vier na minha casa, você vai ver livro espalhado para todo lugar, porque os meus filhos adoram ler. E isso foi um interesse que veio deles desde pequenininho, mas que eu continuo a estimular sempre. A partir desse interesse do livro também, veio a facilidade do Marco de entender as coisas com o método da visualização. O que é isso? É quando, toda vez que o Marco vai enfrentar algum momento novo, eu apresento um livro para ele, e quando ele tem a visualização do que é aquele processo que ele vai passar, por exemplo, ir ao dentista, eu pego um livro sobre uma criança indo ao dentista, tem as fotos, tem uma história e narra tudo o que acontece, ele consegue ter esse momento de visualização, que ele consegue enxergar, projetar direitinho o que vai acontecer no dia que ele for ao dentista. Então isso faz com que ele tenha uma previsibilidade muito grande, ele sabe o que vai acontecer e isso não causa tanto estranhamento para ele. Ele já vai mais tranquilo e ele consegue realizar esse processo todo de uma forma muito mais tranquila do que se ele não tivesse tido nenhum contato antes com nada sobre o assunto, né? E se ele chegasse no consultório de dentista sem saber onde ele estava, seria muito mais traumático para ele do que ir ao dentista já sabendo o que esperar. Então, isso não é só com ir ao dentista, né? Num passeio de avião, um passeio diferente que você vai fazer com ele, ou quando você vai receber pessoas na sua casa, quando você vai fazer um piquenique, sempre situações que são diferentes do que as nossas crianças estão acostumadas. Então, esse método da visualização sempre me ajudou muito. Ele sempre também teve interesse por números e letras, né? E até formas geométricas também, desde muito pequenininho. Então, eu aproveitava esses objetos para explorar atividades como sensoriais, né? Esconder números e letrinhas debaixo da areia para ele procurar, levar letras e números para o banheiro quando ele não queria tomar banho, fazer quebra-cabeça, né? Que requer aí uma habilidade com a coordenação motora fina, que era um ponto fraco dele quando ele era pequenininho. Então, assim, são infinitas as possibilidades. E o Marco ele nunca gostou de brincar muito com personagem. Então, às vezes eu usava os números e as letras como se fossem pessoas pra, tipo, fazerem atividades, né? Às vezes eu brincava com ele, olha, letra A vai comer macarrão, né? Então, tipo, é um jeito diferente de brincar,
mas ele topava essas brincadeiras porque não era um boneco, por exemplo, que ele não gostava de bonecos. Então, muitas vezes, é a nossa habilidade ali de brincar junto e de resgatar o que realmente tem interesse para eles. Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, querem que eles brinquem, né? Com os brinquedos que todas as crianças típicas, né? O que normalmente crianças da idade brincariam. Mas se não é o interesse dele, não tem problema, né? Brinca, dá para você fazer o mesmo tipo de brincadeira com os objetos que são do interesse dele. Então isso cria, né, o faz de conta, dá para você criar essa imaginação que às vezes pode ser difícil para uma criança autista, com brinquedos que venham do interesse dela. Isso vai tornar a brincadeira muito mais fácil e muito mais feliz para eles. E brincando com letras também foi o que ajudou ele muito a aprender o alfabeto, que aí ele aprendeu os sons e que aí ele aprendeu a ler. Então foi assim, uma transição de atividades muito tranquila, muito liderada por ele e que deu muito sucesso, né? Porque com a brincadeira com letras também, a gente conseguiu ampliar muito mais o vocabulário, né? Sempre que ele pegava uma letrinha, eu repetia várias palavras que começavam com aquela letrinha. Então a brincadeira vira assim um aprendizado muito grande e muito satisfatório pra gente, porque a gente vai acompanhando o progresso deles. E o último interesse que eu vou mencionar aqui, que sempre destacou muito na vida do Marco, foi a música. Ele adorava cantar, eu sempre introduzia música na nossa rotina. Então, quando eu cantava a música antes de tomar banho, eu cantava a música antes de escovar o dente. Então, ele ia associando a música com a rotina, né? O que foi uma coisa muito legal que a gente fez aqui também. E eu via que na música ele conseguia brincar mais com outras crianças, ele conseguia, no meio da brincadeira, fazer mais contato visual, que é uma coisa que sempre foi mais difícil para ele. Então era tudo assim, pegando do interesse dele. Então, não sei se deu para entender, mas como é importante a gente saber o que o nosso filho gosta, o que capta aquele interesse deles, porque isso vai realmente ajudar e ser um motivador para a gente conseguir atingir aí novas habilidades e novos comportamentos. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não deixe de dar o seu joinha e não deixe também de falar sobre o autismo com outras pessoas, porque a informação leva à inclusão. Então eu te vejo no próximo vídeo, um beijo e até mais! Compartilhe com quem puder!